Olha só, você já viu nos vídeos anteriores que o linfócito reativo ele tem duas características básicas. A cromatina heterogênea, que é uma cromatina frouxa dentro de uma cromatina densa, e a basofilia de citoplasma. E isso está relacionado diretamente com o que faz ele se tornar assim. Como assim, professor? Essas são as características que ele desenvolve quando ele é estimulado. E agora nós vamos entender o que faz ele ser estimulado e qual é o significado dele, com o que ele se relaciona. Veja só, quando você tem um estímulo antigênico, o que é isso? Quando você tem um antígeno, pode ser uma partícula viral, uma partícula bacteriana, algo que o teu organismo reconheça como sendo estranho. Vamos usar o exemplo do vírus aqui em um primeiro momento. O macrófago, havia uma via resumida de ativação linfocitária, o macrófago fagocita esse vírus e expõe epítopos, partículas virais. O linfócito T reconhece essas partículas e a partir desse momento ele tem que ativar o linfócito B. Por quê? Porque o linfócito B que vai produzir o anticorpo, a imunoglobulina. Mas como que o linfócito T ativa o linfócito B? Produzindo citocinas, que são proteínas inflamatórias. Você já viu lá na graduação que toda proteína ela tem a sua receita, a sua codificação dentro do DNA, que está lá no núcleo. Como o linfócito é uma célula que tem um núcleo denso, ele precisa afrouxar essa cromatina para que essa sequência de DNA, esse gene, seja lido e essa proteína que vai ativar o linfócito B, estamos falando do linfócito T ainda, seja produzida. Só que veja, ele não vai afrouxar todo o DNA, ele vai afrouxar somente as regiões aonde estão localizados esses genes. Por isso que eu tenho cromatina densa com áreas de cromatina frouxa no meio dela. E essas proteínas, quando produzidas, elas serão armazenadas no citoplasma e por isso que ele é mais basofílico, porque essas proteínas são basofílicas, se coram com o corante básico. No Megrin-Voltginsson, o corante básico é o azul de metileno. Aí você tem então essa situação. O linfócito B, quando é ativado por essas proteínas, ele precisa produzir imunoglobulina. Uma parte da imunoglobulina também precisa ser sintetizada a partir de um gene. Mesma situação. Eu vou ter afrouxamento da cromatina em regiões específicas do DNA. E aí você vai ter também uma cromatina heterogênea, cromatina densa com áreas de cromatina frouxa. E as imunoglobulinas também são basofílicas, também deixam o citoplasma do linfócito mais azulado, mais escuro. Então, eu não consigo identificar morfologicamente quem é o linfócito B e quem é o linfócito T. Agora, qualquer situação onde eu tenha exposição do organismo a antígenos, eu posso ter a formação de linfócitos reativos. Ou seja, eu posso ter isso em infecções virais, infecções bacterianas, vacinas, exposição ao pólen, qualquer situação, uma crise de gota, por exemplo, onde você tem alguns pacientes que são sensíveis a cristais de ácido úrico que eles mesmos formam, e aí acontece ativação linfocitária também, ou seja, qualquer situação onde eu tenha cascata antígeno-anticorpo. Diferentemente do que todo mundo pensava, que linfócito reativo só acontecia quando você tinha mononucleose infecciosa. Não, qualquer situação onde aconteça a ativação da cascata antígeno-anticorpo. Você já viu no nosso primeiro vídeo dessa série do linfócito reativo como ele deve ser chamado, como ele deve ser relatado no hemograma. Você viu no segundo vídeo os subtipos e como reconhecer ele morfologicamente. E agora você está vendo o significado dessa célula tão comum na rotina do laboratório de análises clínicas. Agora, se você quer ter tudo isso na palma da sua mão, nós estamos lançando, ou melhor, relançando a terceira edição do e-book Linfócitos Reativos para Analistas Clínicos. Lá você tem tudo sobre o linfócito reativo, como ele se forma, qual é a função, morfologia, subtipo, como relatar interpretações, um mini atlas
com várias imagens de linfócito reativo da rotina. E agora, na terceira edição, duas novidades: linfócitos reativos no Covid-19 e também um capítulo sobre gráfico, como os gráficos dos aparelhos costumam se apresentar quando eu tenho a presença de linfócitos reativos. Se você quer saber mais sobre esse e-book e também sobre o valor promocional de lançamento da terceira edição, toca no link que está aqui abaixo e conheça um pouquinho mais dessa ferramenta indispensável para quem está na rotina do laboratório e especialmente na bancada de hematologia.